Saudações Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é o seu rosto favorito, Duque Tricolor, para mais um vídeo. E hoje a gente vai comentar sobre, novamente, dando soluções e dando questões ali importantes de psicologia e Fluminense aqui do meu canal, certo? E hoje a gente vai falar sobre uma situação muito legal que a gente aprende em psicologia. Existe uma coisa chamada momento, certo? Isso é muito interessante para a gente começar a entender melhor sobre como é que essa psicologia do momento pode ajudar a gente a identificar os grandes problemas que aconteceram no ano de 2022 e assim compreender e melhorar para o ano de 2023, certo? O que acontece é o seguinte: o momento é caracterizado pelo presente, mas pelo pensamento de ações passadas e propostas pelo futuro. Ou seja, o que a gente realizou no passado, o que a gente realizará no presente, no futuro, e o que a gente está realizando agora. Né? Por que eu estou falando disso tudo? Para você entender que você pode até não achar, mas o presente é a soma do passado com o futuro. Certo? Tudo que a gente está fazendo no presente, nós estamos produzindo no presente por conta de ações que a gente fez no passado e de ações que a gente fará no futuro. Certo? Eu, por exemplo, quando criei meu canal, porque eu estava chateado com os outros canais de Fluminense, querer ver algo diferenciado no agora e propondo futuras ações dentro da psicologia no Fluminense no futuro. Isso também bateu muito pelo que está acontecendo no momento atual de 2022 com o Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz me afeta também. Você pode até não achar, mas Fernando Diniz indo mal no Fluminense não somente vai me prejudicar como sendo torcedor tricolor, porque eu vou ser zoado pelos meus outros amigos, como também ele sendo psicólogo. Infelizmente, Diniz e a psicologia não dá para se unir. Até porque, diversas vezes, pelo que eu vejo de conteúdo que foi elaborado pelo Flamengo, pelo Flamengo não, pelo Flu TV, me ajuda a entender que o Diniz trabalha muito com a questão da psicologia, certo? E deixando isso claro, então, exposto, essa é a primeira parte que eu vou comentar para vocês sobre pensando no passado. No passado recente, de 2021. Para quem não sabe, a campanha do Fluminense no passado foi sétimo colocado, classificado na pré-Libertadores. Na Libertadores chegou a quartas de final. Na Copa do Brasil, também as quartas de final. E no estadual, perdeu para o Flamengo, sendo vice-campeão. Certo? Eu quero entender isso para compreender melhor o que foi aquele desempenho. Certo? Vamos comentar primeiro sobre o sétimo colocado. O Fluminense ainda estava em estruturação. Ainda você não tinha Ganso como principal aposta, mas você tinha um esquema bastante defensivo, com três zagueiros, com três volantes. Certo? Sendo que às vezes o Iago fazia um papel de meio ofensivo, que é o que o Ganso faz hoje. Certo? Normalmente se apostava nessa trinca entre Martinelli, Iago e André. Essa é que era a trinca do meio de campo que desenvolveu todo o restante do campo. Certo? Você já tinha justamente a preponderância de Lucas Claro, que saiu de forma abrupta do Fluminense pós-jogo contra o São Paulo. Certo? Certo. Então vamos falar sobre isso. Primeiramente, que tudo que aconteceu foi na gestão do Roger Machado, que hoje a gente continua pagando ele. Certo? Olha só como que o passado também afeta a gente no presente. Não sei se vocês sabem, mas nós produzimos 2 anos de contrato com o Roger Machado. Ele concluiu 70% do primeiro ano de contrato. Ou seja,
nós não tivemos o Roger Machado em 30% do ano passado e 100% desse ano. Ou seja, estamos devendo sim ao Roger Machado uma grana que está continuando pagando, mesmo ele não sendo técnico do Fluminense. Olha só que interessante, né? Compreendeu? O Roger Machado, ele sempre foi orientado naquele esquema que o torcedor odiava, que era o esquema de entrega a posse de bola e vamos tentar ganhar por 1 ou 2 chutes. Era tão absurdo o nível que muitas das vezes a gente via o Luiz Henrique até mesmo atrás do lateral. Sim, havia esse absurdo do Luiz Henrique estar atrás do Samuel Xavier. Era absurdo aquilo. Era 10 plantado ali, qualquer coisa manda a bola para frente para o Fred escorar, acalmar o time e depois fazer os contatos que for para tentar meter o gol. Certo? Tanto que a torcida não gostava disso. Certo? A torcida sempre reclamava do porquê tanto sofrimento e porquê tantas vezes a gente tem que sofrer com bolas alçadas na área, porque nosso time estava totalmente plantado na defesa. Certo? Sempre eu nesse ano também de 2021 a gente tinha a oposição que a gente tem em 2022. Se em 2022 nós sempre ganhamos na posse de bola, independente do qual time for, até o Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, seja que for, nós sempre ganhamos na posse de bola, sempre com 55, 60, 70, 75, 80% de posse de bola. Naquele tempo, nós perdíamos para todos. Times completamente frágeis e fracos ficavam com 80, 70% de posse de bola, enquanto o Fluminense ficava com 30% de posse de bola. Ou seja, realmente foi uma completa inversão de valores que a gente fez no time de 2021 para o time de 2022. Certo? E aí, com o Marcão, né, já naqueles 30% finais, nós tivemos sim a continuidade de Roger Machado, mas um pouco mais ofensivo do que ele era, certo? Realmente por conta desse problema que a gente tinha. A torcida tricolor não ficava satisfeita com Roger Machado. Antes de falar sobre o que eu quero falar depois disso, vamos fazer o triplo C. O triplo C é o curte, comente e compartilhe, certo? Se tiver inscrito, está ótimo. Isso é para me dar engajamento, para me dar visualização e visibilidade no YouTube. Eu preciso de vocês, tá? Muito obrigado e vamos continuar pro vídeo. Desculpe que no celular. Uso da base como totem do Flu, né? Se a gente pode falar sobre os problemas que foi gerado pelo uso excessivo da base nos anos anteriores de 2021, os anos de 2022 você tinha o uso da base mesmo com várias contratações que o Fluminense fez. Você se lembra que em 2021 o Fluminense contratou 2 centroavantes, Alberto Hernandes e Raul Bobadilla. Você lembra, né? Que eles estavam no Fluminense. Mas sabe quem jogava no lugar de Fred? John Kennedy. Porque tanto Alberto Hernandes quanto Raul Bobadilla não faziam um terço que o John Kennedy fazia. Então, mesmo com as contratações ruins, Roger optava por uma situação de pensamento da base. Nesse mesmo tempo, mesmo tendo Luiz Henrique sendo um astro, muitas das vezes ele optava por Kaique no lugar dele. E no outro ponto, que você tinha John Arias, ainda com os problemas familiares que ele tinha, você optava por colocar ali
colocar ali mais uma peça ofensiva, né? Luiz Henrique muitas das vezes era colocado em outro canto para deixar Kaique realmente preponderante ali. Não é à toa que o Manchester City já via Kaique com bons olhos, né? Também nesse meio tempo você tinha Evanilson. Você teve vários outros jogadores ofensivos e defensivos realmente que participavam disso tudo. Teve até a participação do Arthur, que eu já comentei aqui nesse canal, no meio de todo o tempo. Ou seja, mesmo que não se gostasse, se colocava garoto para jogar. Era sempre uma mesclagem entre jogadores experientes para jogadores garotos dentro da base. Certo? E já identifica justamente uma mudança enorme do Fluminense atual, que não tem garoto da base. O garoto da base é Calegari, que já tem 2 anos, que já tem 2 a 3 anos no Fluminense. É Matheus Martins? Não, não tem. Não tem um jogador novidade ali no Fluminense. Alexandre Jesus foi o máximo possível. E mesmo assim, 2, 3 jogos. Eu já fiz também um vídeo falando sobre os jogadores que misteriosamente aparecem para jogar no Fluminense. É absurdo isso. Para finalizar, 2 pontos. Ótima atuação de Fred no primeiro semestre, né? Realmente o Fred era matador e fazia muitos gols também, né? Todo mundo pensava que seria a volta do Fred, mas realmente depois de várias lesões que ele teve durante o meio do campeonato, durante o meio do ano, o Fred começou a perder função naquele Fluminense. E se hoje, somente na metade desse ano, de 2022, o Fred não conseguia mais jogar, certo? Então realmente o problema que já era gerado na metade do ano passado foi também gerado na metade desse ano. Para finalizar, eu vou dar spoiler do próximo vídeo. Esse aqui é o primeiro vídeo da parte 1. Vamos falar sobre a parte 2. A parte 2 é sobre falar sobre Corinthians, Atlético Paranaense e Palmeiras. E Flamengo. Então, vamos lá. Atlético Paranaense, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Vamos entender como que esses 4 times estão nessa posição e do porquê o Fluminense está fazendo errado em não continuar com a ideia desses 4 grandes times no Fluminense. Você vai compreender melhor isso, você vai entender melhor isso e por que o Palmeiras só está disputando o Brasileiro se ele tinha condições totais de disputar Copa do Brasil e Libertadores. Tá bom? Desculpa por esse vídeo estar longo, né? Esse vídeo realmente foi bem longo do que eu esperava, mas é para sempre comentar bastante baseado sobre isso. Realmente é sempre interessante de ver o passado para tentar entender ele e não continuar no futuro. Todos os vídeos estão conectados. Todos os vídeos estão conectados. Mesmo que eu não queira, todos os vídeos estão conectados. Pedido triplo C, simples. Comente, curte, compartilhe. Certo? Eu preciso do seu engajamento. Você está vendo que eu faço sempre um trabalho muito bom. Eu sempre estou trabalhando com históricos, com pensamentos, com situações que você via dentro de campo. Eu não estou mudando nada da realidade. Eu estou mostrando a realidade para você nua e crua. Tá? Saudações tricolores. Falou, valeu. E tchau, tchau.